Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rafael, sou vereador aqui na casa, na pessoa da Josiane. Eu dou as minhas saudações aqui a todos os profissionais da saúde. Queria, de antemão, agradecer o trabalho que vocês têm feito pela saúde municipal, com destaque a situação do último ano, né? Tomei como prática, toda vez que eu vejo alguém da saúde, agradecer por causa da situação do coronavírus. A gente sabe que não é fácil, e até num momento como esses, que a gente está discutindo prestação de contas, e muitas vezes a gente vai solicitar perguntas, eu gosto de fazer isso para vocês entenderem que sempre qualquer questionamento que saia daqui é no intuito de melhorar o atendimento da população, e em nenhum momento a gente está colocando em xeque a atuação de vocês, né? Então, novamente, muito obrigado pelo trabalho. Eu tenho aqui 4 questões. Uma delas eu vou começar, por causa que a gente já tinha feito esse questionamento a Josiane, aos envolvidos aqui, no início do ano, né, na primeira audiência pública que a gente teve. Como vocês sabem, essa audiência pública aqui ela é uma obrigação da legislação, né? Está presente na Lei Complementar 141 de 2012, onde visa que os gestores do SUS eles têm que prestar contas à sociedade. Nesse sentido, eu até fiz a introdução na minha primeira fala, na primeira audiência pública, que eu era professor e eu tinha essa preocupação, não sei se algum de vocês lembram dessa situação, mas eu tinha preocupação em relação à apresentação. Digo isso porque sei que todos os dados aqui apresentados, eles estão presentes no CIOPS, né? Então não é uma questão de preguiça do vereador trabalhar, queria ressaltar isso aqui. A gente até solicitou que os dados fossem encaminhados antes, a apresentação fosse encaminhada antes para casa. Mas não é no sentido da gente abrir mão de fazer o nosso serviço, entrar cotidianamente no CIOPS e analisar os gastos da saúde. É mais no sentido de melhorar esse diálogo e essa oportunidade aqui. Como eu disse para vocês, eu sou professor. E no momento que a gente faz o uso do slide, a gente tem que entender isso aqui como uma ferramenta. É basicamente como se eu estivesse escrevendo num quadro, né? Dando uma aula. Se eu escrevo muito pequeno, eu vou privar os alunos de poder enxergar aquilo que eu estou apresentando. Então não fica muito interessante. Eu queria novamente solicitar isso aqui, né, na pessoa da Josiane, de todos os envolvidos, que quando fizessem essa apresentação, se atentassem ao tamanho das fontes e o número de elementos dentro da apresentação, que para nós isso é muito importante. Até para entender a linha argumentativa de cada um. Então, acho que isso é muitíssimo importante, né? Inclusive para ter clareza. Isso é só uma observação, tá, Júlio? Ô, Rafa, na hora que a gente faz o teste lá na secretaria, porque eu tenho, né, desde que você pontuou isso, eu tenho tido esse cuidado. Na hora que a gente faz o teste lá na secretaria, aparece nitidamente. Eu não sei porque quando chega aqui, ele diminui e fica pequeno. Mas pode deixar próximo, a gente vai atentar mais para isso ainda mais e melhorar essa qualidade aí nessa questão de apresentação e de visualização mesmo. Porque quando a gente faz o teste, lá aparece assim perfeitamente, né? Porque eu faço a questão de pegar todos antes, olhar, compilar e verificar, justamente por causa disso. Mas eu não sei o que acontece, que quando chega aqui, né, ele diminui. Dessa vez eu até salvei em PDF para ver se a apresentação ficava um pouco melhor, mas eu vi que também não deu certo. Então a gente vai ver aí qual que será a melhor forma de transformar esses slides para ficar visualmente melhor. Eu ia até trazer aqui como sugestão da gente pensar num número de fonte ideal, né? Talvez a ABNT ela recomenda, salvo engano, fontes entre 12 e 14 por slides, né? E aqui eu achei que ficou muito pequeno. Como a gente também está transmitindo para o público, é interessante que fique visível na internet também, porque a audiência pública ela é um controle exterior, não apenas dos vereadores, mas da população como um todo, né? Então é mais no sentido da gente pensar isso, né? Então vou passar aqui para minhas questões, né? Como todos sabem, né, pessoal, desde 2019, em relação, principalmente, né, por causa da situação da barragem sul superior, depois a gente teve o caso da enchente, mais recentemente a pandemia, a demanda pelos serviços da saúde mental está absolutamente alta em Barão de Cocais, né? A gente teve um aumento muito grande em 2019 desse cenário, dessa demanda,
Isso se manteve em 2020 e eu acredito que 2021 o quadro não tem sido muito diferente. Então eu queria escutar, em relação à pasta da saúde mental, se hoje a Prefeitura tem um mapeamento em relação à saúde, da demanda e de uma espécie de déficit, porque o que eu tenho escutado aí, tanto nas visitas que a gente faz às estruturas públicas, da saúde, da assistência social, é que hoje a Prefeitura não consegue, e aí não é uma questão de trabalho, é por causa de demanda mesmo, a Prefeitura não consegue absorver toda a demanda. Eu queria saber se existe algum dimensionamento desse déficit hoje em Barão de Cocais, o que precisa ser investido nessa área? Existe esse déficit, nós estamos aí com o déficit, olha, para vocês terem ideia, de um profissional de psicologia e de terapeuta ocupacional no CAPES e ainda os 2 psicólogos infantis que a gente não conseguiu chamar. Vou explicar o processo. Para a gente chamar um profissional, hoje a gente tem um concurso e tem uma lista vigente, então a gente utiliza essa lista para chamar. Nós chamamos há pouco tempo um profissional para assumir o lugar de uma psicóloga que saiu, que era efetiva. Aí a gente chama o profissional ele tem 30 dias para responder se ele quer ou não ocupar a vaga. Até que esses 30 dias passem, ou se ele manifestar antes desses 30 dias, se ele falar assim, olha, não, a vaga é minha, eu quero, então ele vem, faz os exames e mesmo assim ele pode pedir mais 15 dias para aguardar para poder tomar posse. Enquanto esse processo não conclui, a gente não pode chamar o seguinte, porque a gente precisa daquela resposta, né, de forma efetiva. Chamamos um profissional, nós conversamos, explicamos a gravidade da necessidade, mas como essa pessoa se encontra ainda dentro do processo dos 30 dias, se eu não estiver me enganada, venceu na sexta-feira. Se ela não se posicionar, aí a gente chama o segundo, para suprir a necessidade de um psicólogo que está em falta no PSF. Em relação ao CAPES, como é recurso alocado pela Vale, e só agora, semana passada, o 3º termo aditivo foi assinado, sexta-feira nós já lançamos o edital, convocando um terapeuta ocupacional para o CAPES, e 2 psicólogos infanto-juvenil. Aí nós estamos fazendo um processo separado. Por quê? Porque o psicólogo é específico. Então, como a gente não houve no concurso a vaga específica para psicólogo infanto-juvenil, então nós montamos um processo separado e divulgamos ele na sexta-feira. Para TO também, porque TO a gente não tem mais ninguém para chamar da lista do concurso. Paralelo a isso, a Secretaria de Saúde, junto com a Fiocruz e junto com o Ministério Público, está desenvolvendo um estudo e um trabalho especificamente voltado para os impactos causados na saúde mental no município de Barão de Cocais. E aí, a minha fala foi, nós não temos somente os atingidos, porque a Vale, ela trabalha com a questão somente das pessoas que foram evacuadas das AS e das ESS. Só que eles esquecem que o impacto ele foi global, ele foi geral no município. Então tem sim esse déficit, tem sim essa necessidade, nós temos a ciência disso e estamos trabalhando para que isso seja suprido o mais rápido possível e de uma maneira efetiva. Então, a gente vai desenvolver, né, outros trabalhos junto à comunidade, e não só junto à comunidade, mas junto aos profissionais de saúde também, porque eles também, nós profissionais de saúde também precisamos desse acompanhamento, desse atendimento, desse suporte. Paralelo a isso, veio um recurso ano passado para a contratação de um supervisor clínico para o CAPES, para ajudar justamente nessa questão de organização, de matriciamento, de trabalhar com essa questão. O edital está na fase de término. Todas as cidades tiveram uma certa dificuldade em fazer esse edital por causa de algumas complexidades que a Secretaria de Estado impôs. Então, o Monlevade já terminou e já colocou para rodar desde julho.
Santa Bárbara está terminando e nós devemos divulgar esse nosso edital essa semana ainda, também para fazer a contratação de um profissional justamente para dar esse suporte. Em relação à estrutura física do CAPS, a gente sabe também que ela não está boa. Também já solicitei ao pessoal do Obras que já fosse lá para fazer um levantamento do que a gente pode fazer para melhorar a ambiência e dar uma melhor qualidade de serviço e de ambiência, tanto para os profissionais quanto para os nossos usuários. Perfeito. Só em relação ainda a essa questão da saúde mental, existe algum tipo de, nesse estudo, né, de possibilidade de diagnosticar dentro de Barão de Cocais o que a real demanda por serviços de saúde mental? Tem. A Fiocruz está ajudando a gente a fazer esse estudo para estratificar. Perfeito. Justamente isso. Em relação isso aí, e aí a gente vai trabalhar com o que a gente chama de matriciamento. O CAPS ele tem que trabalhar somente com a função do CAPS, que é aquele atendimento daquele paciente que está em crise. E aí a gente tem que criar mecanismos e outras formas de atender aquele usuário que não se encontra em crise, mas precisa desse acompanhamento. E é justamente esse estudo que vai ajudar a fazer essa compilação e essa estratificação. Não, perfeito. Fico feliz. Política pública baseada em evidência, estudo é sempre muito bom. Em tempos de cloroquina, né, gente? É fundamental, inclusive, pesquisar muito e produzir política pública com base científica é sempre muito bom. Na esteira dessa questão da saúde mental e do atendimento psicológico, entre outros, eu tenho uma questão aqui, porque essa casa já vem debatendo desde o início do ano a questão das pessoas em situação de rua, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, mas a gente realizou inclusive uma reunião aqui na semana passada com atores da assistência social, por um erro, inclusive, de concepção nossa, né? Eu acredito que todos nós, enquanto cidadãos, a gente precisa ainda de melhorar muito a concepção do que a gente tem do que é o trabalho da assistência social, né? A gente vê geralmente um morador de rua e automaticamente a gente acha que é uma questão unicamente da assistência social. Mas a questão social, e como toda questão social, tem um número de vetores aí, de interferências e de influências muito grande, né? Então isso vai envolver nós que somos do legislativo, a população como um todo e a prefeitura nas suas diversas áreas, né? E em relação à população de rua, né, a gente tem uma grande demanda hoje, que é o seguinte: a forma como a saúde trabalha, né, e uma forma tradicional até, é o seguinte: você chega num posto de saúde, a primeira coisa que te pedem é um documento com comprovante de residência. No caso dessa população, a residência deles é a rua. Então, eles não têm como comprovar a residência. E muitas vezes sequer têm os próprios documentos individuais. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta, né, nesse sentido: o que vem sendo feito de trabalho assim, por parte da saúde, para tentar apoiar o trabalho da assistência social? Se existe a previsão de construir mutirões, equipes de trabalho para ir até essa população e talvez prestar os trabalhos, porque eu acho que é muitíssimo importante. A gente está falando da saúde, um bem universal, o SUS, que tem o atendimento também universal, ele não pode fazer discriminação, por mais que essas pessoas não tenham seus documentos e uma residência, né? Queria saber o que vocês estão planejando para fazer nesse sentido para essa população, que em Barão de Cocais vai continuar aparecendo, né? Nós, enquanto sociedade, eu não vou falar nem administração não, porque não foi o prefeito, nós, Barão de Cocais, enquanto sociedade, nós fizemos uma escolha de um modelo econômico que é baseado na mineração. E desde o século XVIII, as cidades mineradoras elas têm um fluxo migratório muito grande pela busca de empregos. Então vai continuar aparecendo gente em Barão de Cocais que não é daqui, que não vai conseguir emprego e que vai morar na rua. Então nós temos que pensar também em acolher essa população. A saúde, nós, na verdade, sim, vou falar aí, eu, Josiane, secretária de saúde. Eu e a Denise, nós estamos aí conversando justamente para tentar criar ações em conjunto para que essa população ela seja melhor atendida. Agora, na pandemia, nós fizemos algumas ações
junto à atenção básica, né, o pessoal do PSF esteve mapeando algumas pessoas, principalmente a gente mapeia por região, né, as pessoas que estavam lá no Espaço Zé Furtado, por exemplo. O pessoal do PSF esteve lá, a Dorinha esteve lá como saúde mental, fez abordagem, né? Nós não deixamos de prestar assistência para essa população. O que acontece é que a gente tem que aí unificar, o que você falou é importantíssimo, não é só assistência social e não é só saúde. A gente tem que unificar as secretarias, porque envolve também a questão de desenvolvimento econômico, assistência social, saúde, educação, porque envolve se tem criança, onde que essas crianças vão estarem matriculadas, como é que essas crianças vão para a escola. Então, envolve aí, de certa maneira, praticamente quase que todas as secretarias, para que a gente implante aí alguma coisa, alguma política que seja realmente efetiva e que realmente vá beneficiar essa população de forma específica. Da saúde, especificamente, a gente tenta mapear, né, essas pessoas para que elas não fiquem sem atendimento e referencia ela para aquele PSF daquela região. A gente precisa ainda estruturar e alinhar melhor essas ações. Mas que eu já venho trocando algumas ideias com a Denise para a gente conversar a respeito disso. Essa semana eu tive uma reunião, inclusive, também com a Vanessa, que é secretária de Saúde de Santa Bárbara, para a gente tentar ver a possibilidade de termos um CAPS-AD para atender a região, porque aí você pega ele a nível, por exemplo, Barão de Santa Bárbara e Catas Altas, que aí você tem uma população X, o CAPS-AD ele funciona 24 horas, mas não é só o CAPS-AD em si. Então, a gente tem que criar ferramentas e políticas que essa população seja atendida de forma integral. É uma preocupação, sim, da saúde e da assistência social, e nós vamos aí traçar nos próximos meses algumas ações mais efetivas e em conjunto para que a gente consiga dar um acolhimento adequado e uma abordagem adequada a essa população. Sim, perfeito. E só para mencionar, né, além do CAPS-AD, que é para a população que tem vício em álcool e drogas, né, um CAPS-I, se não me engano, né, que é o infanto juvenil, também seria muito importante para o município. E acredito até que além, né, como a gente tem um fluxo migratório muito grande, já é uma questão mais próxima da assistência social, um centro POP, que é para atender essa população que está em situação. Só em relação ao CAPS-I, atendimento infanto-juvenil é muito difícil, né? Itabira é a nossa referência e é difícil. No SEM, a partir de agora, nós vamos ter o psiquiatra, que é o Dr. Daniel, que também atende no CAPS. Ele vai ser esse psiquiatra que vai fazer esse atendimento infanto-juvenil aqui no município. E aí, paralelo a isso, os 2 psicólogos que a gente, essa semana, consegue concretizar a seleção, no mais tardar na semana que vem, eles já estejam funcionando. Até a gente ver a possibilidade da implantação de um CAPS-I, porque existem certos requisitos que o município tem que cumprir para poder ter o CAPS-I e aí ter a habilitação e ter recurso, né, vindo do Ministério da Saúde para que essa política, para ajudar no custeio. Mas uma forma de imediata que a gente está tentando absorver essa nossa demanda é essa, já ter o psiquiatra no município para poder já ir fazendo esse atendimento, né, esse suporte a essas crianças que precisam, não só crianças como adolescentes. Não, perfeito. Em relação aos CAPs, pessoal, tanto o AD, que salvo engano mais próximo que a gente tem é Mariana, e o I, que é Itabira, né? A gente vai tentar ainda entrar em contato com as direções lá para marcar uma visita, né? Fica o convite aqui para todos os vereadores, a gente vai tentar visitar essas estruturas para entender como que elas funcionam, quem sabe trazer para o nosso município, né? E, bom, uma última questão aqui que eu trago, né, é que eu falei também na primeira audiência pública que a gente teve sobre a relação histórica, né, que Barão tem
em gastar muito com o hospital e muito pouco, se olhar percentualmente, com a atenção básica, né? E assim, nesse momento de pandemia, não tem nem como exigir que essa correlação se altere muito, né? Porque a gente teve muitos gastos emergenciais que tiveram realmente que ser feitos, e fica mais no sentido assim, um pedido, né? Aqui um pedido muito simplório mesmo. Para nas próximas audiências, assim, pensando para os próximos anos, a gente tentar sempre trazer um comparativo entre o que está sendo gasto, né? Como vocês já fizeram, inclusive, o gasto no hospital e o gasto no PSF, mas tentar trazer uma evolução, um gráfico ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é muito importante, não apenas para a questão da saúde pública de Barão de Cocais, mas inclusive por uma questão fiscal financeira, né? O município de Barão de Cocais, ele precisa de um respiro para investir nas outras áreas, ele precisa de um respiro para diversificar a sua economia, e a gente só vai conseguir esse respiro se a gente começar a gastar muito bem, e não apenas gastar muito, né? Como vocês sabem, eu falo aqui, não é novidade para ninguém, é só olhar para Cuba, e não que eu tenha grande admiração pela ilha como um todo, por questões políticas e ideológicas, né? Mas a gente tem que fazer uma pergunta: se uma ilha como aquela, pobre, miserável, consegue tratar tão bem a saúde pública dos seus cidadãos, por que a gente também não consegue? E aí basta olhar o modelo de saúde que é utilizado lá, né? Que é a saúde da família, é uma coisa muito mais trabalhada na prevenção do que na correção de problemas, né? Então esse é um pedido que eu faço, né? A todos os envolvidos aqui, que nas próximas audiências públicas a gente consiga sempre manter um trabalho de comparação histórica para ver evolução. O que a gente está investindo na atenção básica, no PSF, para antecipar os problemas, e o que a gente está investindo na ponta. É fundamental que ao longo do tempo, ainda mais agora que a gente está num contexto, graças a Deus, de avanço na vacinação, eu mesmo já tomei minha segunda dose, então assim, daqui para frente é um momento da gente começar a pensar nessas questões, gastar cada vez melhor, né? Porque a gente vai precisar de muito dinheiro para as outras grandes áreas da prefeitura e para os desafios que o município vai viver nos anos posteriores. Queria aqui novamente lembrar a situação que a gente viveu em 2017, quando teve aquela queda absurda de arrecadação, né? Um município minerário, ele pode viver esses fluxos, porque o minério acaba, então a gente precisa de ter margem para investir em outras questões também. Então isso é um pedido, né? Em especial aqui para o Wagner, lá do hospital, né? Para a gente tentar sempre, né, otimizar esses gastos ao máximo, porque a gente precisa muito de estruturar a atenção básica do nosso município. Isso é mais um pedido geral mesmo. Com essas palavras eu fico por aqui, agradeço todos os profissionais envolvidos, tá, pessoal? E é isso. Obrigado, Josiane.